Hoje nós vamos falar sobre um vampiro bem velho. Bem velho mesmo, tipo, já não tá na terceira idade há muito tempo, já tá na 20ª idade. Que se interessa romanticamente, é um romance um tantinho obsessivo, por uma jovem muito mais nova do que ele. Uma jovem que tá se descobrindo sexualmente, mas que acaba passando por muita repressão. Ela quer... O YouTube não me permite, acho que dizer isso no começo do vídeo, mas ela quer e não dá. Safadeza aqui não. Ela tá doida pra arriscar tudo por esse velho tarado. Mas as consequências desse interesse mútuo, né? Vão ser drásticas pra todos ao seu redor. Eu sei o que você tá pensando. Não, a gente não tá falando de Crepúsculo. Já tem vídeo sobre esse filme no canal, então é a segunda vez que a gente tá por aqui, né, falando sobre vampiros velhos tarados que gostam de jovenzinhas. Que ótimo jeito de abrir um ano, hein? Uhul. Nosferatu is just like Twilight, except all the actors are proud to be in it. Apesar dessas coincidências entre as duas histórias, hoje a gente vai falar sobre outro vampiro sofrido e dramático que se apaixona por uma jovem que tá transbordando tesão. Nosferatu. Diferente do Eddard de Crepúsculo, o Conde Orlok, que é o vampiro da vez, não tem problema algum em matar humanos. Na verdade, quanto mais humano ele conseguir matar, melhor. O cara é tão fissurado pela morte que sugar o, sanguinho de um otário aqui e ali não é o suficiente pra ele. O cara tem o poder de trazer pestes por onde ele anda e causar morte, assim, ó, fazendo seus capangas roedores espalharem doença por aí. Já mata um monte de gente de uma vez. Então esse filme não é que nem Crepúsculo, não tem sabe, vampiros bonzinhos, não, isso aqui é terror. Tá voltando a ter medo de vampiro. Vamos trazer de volta a era que os vampiros eram feios e que todo mundo morria de medo deles. A gente tá voltando a falar: não vou te convidar pra entrar, vampiro. Você não brilha e tem tanquinho. Não, você é um velho feio que tá caindo aos pedaços. Eu não quero você na minha casa. Agora, será mesmo que o Conde Orlok é o vilão? Ou ele é apenas um monstrinho incompreendido e apaixonado que atravessará mares e fará de tudo pra conquistar a gata? A gente vai descobrir nesse vídeo. E em breve vamos embarcar nessa jornada de um maluco em busca do amor e nos aprofundar melhor na trama de Nosferatu. Mas antes disso, é legal vocês saberem que essa história não é nova não. Na verdade, esse filme do Robert Eggers é uma nova versão do icônico Nosferatu de 1922. Um filme mudo que marcou não apenas o expressionismo alemão, mas o terror e o cinema como um todo. A galera, que fez audiovisual, com certeza foi obrigada a assistir esse filme. Mas pra quem é leigo, pra quem não fez faculdade de cinema, parabéns, provavelmente você tem um diploma, que vale muito mais do que o meu. Mas pra vocês, que não assistiram esse filme, porque ele é de 1922, pode deixar comigo que eu te explico o que acontece, tá bom? Por incrível que pareça, essa obra em preto e branco e sem fala alguma, sem som algum, não é como as outras obras chatas que meus professores me obrigavam a assistir enquanto eu dava sonhando com Need for Speed. Não. Nosferatu é uma belezinha de assistir. Além das belíssimas técnicas de luz e sombra para gerar tensão, e que foram impecavelmente bem reproduzidas na nova versão, Nosferatu de 1922 foi um dos primeiros filmes de terror a ser feito. Tem tudo a ver com o canal aqui, gostar desse filme, gente. Seria meio falta de noção minha não reconhecer a importância de Nosferatu. Foi um dos primeiros filmes de terror a ser feito e o primeiro de vampiro. E aqui a gente ama vampiro, a gente ama lobisomem e ama vampiro. Quando a noite chega, o lobo faz como? Au! Nosferatu de 1922 tratou de temas que assustavam realmente a sociedade da época. Só que ele é tão foda que ele é atual. Vocês vão ver que a gente também consegue se identificar com os problemas desse filme. E falar sobre os medos que a gente tem, que a gente passa todo dia, é um exercício muito interessante. Eu, por exemplo, imagino que você também, morro de medo de ter bordinha de pizza na camiseta, sabe? Você já sabe pra onde isso vai, né? Haha, peguei você. Marquinha de pizza na roupa? Nossa, que humilhação, gente. 2025, você ainda tem marquinha de pizza na roupa? Então tá. Ai, Nath, todo ser humano soa, e deixa a marquinha. Todo ser humano, não. Eu tô sentindo o seu cheiro fedorento daqui, pela câmera. Você não consegue sentir o meu, porque,
sem marquinhas, tá tudo preto, você não consegue ver. Mas se você pudesse sentir minha axila agora, você saberia que ela tá sequinha. Por dentro, talvez não, eu admito, mas por fora, sequinha. Porque desde que eu comecei a usar Insider, eu não tenho mais esse problema. Esse problema é seu. Não é meu. Mas também pode deixar de ser um problema seu. Diferente do Conde Orlok, que se esconde debaixo de um enorme sobretudo pra esconder o seu corpo de cadáver, você tem que valorizar o seu corpício. E é isso que a Insider faz. Eu já disse várias vezes que eu sou viciada nessas regatinhas da Insider e não é exagero, tá? Eu tenho uma de cada cor. Eu uso tanto que se não fosse pela qualidade do material, elas com certeza já tinham apodrecido. Que nem um vampiro com milhares de anos nas costas. Uma boa meta para 2025 é você se sentir confortável no seu próprio corpo. E a Insider com certeza pode te ajudar nisso. Eu nunca experimentei, por exemplo, as cuecas da Insider, mas o meu irmão disse que elas são muito boas. E assim, chega, né, de encontro, aparecer pro seu parceiro ou parceira com uma cuequinha furada. Você quer conforto, você quer uma coisa que vai ficar cheirosinha e você quer uma coisa que vai valorizar o seu corpite também. Além disso, olha essas roupas aqui que estilosas. Brusinha de gola alta te deixa muito elegante, olha só. Quer me convidar pra tomar um vinho em Paris? Eu não vou poder porque eu não tenho dinheiro pra passagem, mas a gente pode usar minha tela verde, tá? E aí a gente finge que tá em Paris. E pra começar o ano renovando seu guarda-roupa, eu sugiro que você veja os kits da Insider. Que aí você já compra várias peças de uma vez e com desconto. Use meu cupom GRECO, que te dá 12% de desconto e ainda é cumulativo com os outros descontos especiais dos kits. Olha aqui o descontão que você ganhou pra comprar o kit das minhas cegatinhas favoritas. Você pode ter uma de cada cor. Corre! E pra facilitar a sua vida, é só clicar no link que tá na descrição ou nos comentários. Você já cai direto na Insider com o meu cupom. Aí é só adicionar as coisas ao carrinho. Obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo. Obrigada a todo mundo que vai dar uma conferida, que vai me ajudar aí. É isso que movimenta o canal e faz os vídeos acontecerem. Então bora voltar pro vídeo. E do que se trata, né, Nosferatu? É uma adaptação não autorizada do romance Drácula, do Bram Stoker. E claro, né, com algumas alterações ali e aqui, como mudancinhas de nomes e tudo mais, pra não ter problema com direitos autorais. O filme conta a história de um vampiro que tem centenas e centenas de anos, chamado Conde Orlok, que traz morte e desespero por onde passa. Ele tava de boa na dele, tirando uma soneca bem profunda, quando é despertado por uma jovem chamada Ellen, que no seu ápice de carência, ápice de tesão, pediu aos céus por uma companhia celestial. Por favor, universo, manda um bigodudo pra mim. Porém, ela não foi específica quando ela pediu esse ser celestial, né? E aí, em vez de ganhar um anjinho bonitinho, da idade dela, o universo, que é bem sacana, diz, você não especificou o que você queria, você falou que era um ser celestial, então sabe o que eu vou fazer? Vou te mandar o diabo, tá? O diabo que vive lá embaixo. No inferno? Não, nos esgotos. O cara é o senhor dos ratos. Realmente, quando eu digo que os capangas dele são os ratos, é porque são os ratos. Os capangas dele são os ratos. Ele fala ratos, e aí eles passam doença pra todo mundo. E assim, o cara não é apenas miguinho dos ratos, sujo, nojento, fedorento. Ele tá podre. Ele tá com pedaços do corpo, assim, quase caindo pra fora. A gente vai ver que ele é um cadáver. Um cadáver ambulante que é amigo dos ratos. Mas ele tem 1,90 e tem bigode. Então a Ellen fica... Será que vai? Bigodudo, faria qualquer coisa por mim, até destruição em massa. Acho que eu vou dar uma chance. Enfim, depois de pedir aos céus por uma companhia e chamar a atenção dessa criatura, os dois ficam conectados espiritualmente. E ele começa a usar os seus poderes mágicos pra fazer ela gostar dele de volta. Tipo, ela começa a ter uns sonhos sexuais com o conde e tudo mais. Agora, a dúvida é, são os poderes dele ou realmente existe uma escuridão dentro dela que faz ela se atrair por ele? Quando eu falei no começo do vídeo que o interesse deles era mútuo, fica essa dúvida. Porque na minha cabeça, quando eu vi o filme, me parecia que rolou uma manipulação lá e ele usou dos poderes pra fazer ela curtir ele. Mas numa entrevista com a atriz que interpretou a Ellen, que é a Lily Rose Depp, ela diz que faz sentido a Ellen dar essa abertura pro Conde e realmente se interessar por ele, porque existe uma escuridão dentro dela. You know, Rob wanted there to be like a palpable sensuality between the two characters. She
carries so much darkness within her, and I think that he, in a way, is like the manifestation of that darkness, and so she's pulled towards him for a reason. A maldade dele, o proibido, acaba meio que atiçando ela um pouquinho. Eu acho que vai de você, depois que você conhecer a história toda, interpretar como você acha que faz mais sentido, porque na minha cabeça, manipulação. Mas a atriz falou que realmente rolava um interesse mútuo, e eu acho que deixa até o filme mais complexo, realmente ela ter essa escuridão dentro dela, e por isso que ela está mais aberta ao Conde. Por isso que ela meio que permite ele de entrar nos seus sonhos, e fica meio que tentada, né, a dar uma chance pro bigodudo. E aí, o que acontece? Depois dessa manipulação que rola pelos sonhos, o Conde começa a planejar uma maneira de tirar o marido da Ellen da jogada. Porque quando ela era jovem, ela pediu, né, por esse ser. O ser não apareceu, mas ela meio que ficou conectada com ele. O tempo passou, os anos passarem. Ela meio que foi aprendendo a lidar com esses sonhos bizarros que ela tinha. Ela também sempre sente a presença do Conde, então tem até umas horas que ela meio que fala sozinha e você fica, mano, a mulher tá maluca. Não, é com o Conde que ela tá falando telepaticamente, assim, sabe? Mas enfim, passou uns anos, ela não se encontrou com o Conde, porque o Conde tá lá no país dele e ela tá lá no país dela. Já vão entender aí a diferença geográfica das coisas. Mas enfim, os anos passaram, ela cresceu e casou. E ela é apaixonada por esse marido. Na verdade, ela fica aliviada de ter conseguido um marido bom e ter, né, se desprendido, supostamente, desse cara mau que fica tentando ela. Ou seja, agora o Conde vai ter que planejar tirar o marido da jogada, porque ele quer a Ellen. E aí o filme começa assim, realmente, com o Conde fazendo seu plano maligno. Eu não consigo parar de pegar mulher casada. De talaricagem, de roubar a casada, de roubar a mulher dos outros. Então é isso que a gente vai ver durante o filme, né? O Conde tentando enlouquecer a Ellen com os seus poderes telepáticos, a conexão que eles têm, e também colocando em prática esse plano aí de sumir com o marido. Além de dar um jeito de ir pra cidade dela e trazer um monte de doença e morte quando ele vier. A gente já vai entrar, né, no resumo da historinha, como a gente sempre faz, mas essa parte da trama é a superfície da história. Se a gente for explorar abaixo desse iceberg, a gente vai perceber alguns temas sendo tratados. O medo do desconhecido. Nosferatu explora o medo do desconhecido e do estrangeiro. O Conde Orlok vem de um lugar distante e misterioso, a Transilvânia, trazendo consigo uma ameaça invisível que se manifesta como praga e morte. Essa metáfora reflete os medos reais da Europa após a Primeira Guerra Mundial, como doenças, imigração e mudanças sociais. A peste negra foi uma das pandemias mais devastadoras que a humanidade já sofreu, e ela foi fortemente associada com questões religiosas. E a gente vai ver que Nosferatu traz em xeque essa questão. Será que a doença que ele traz é algo com causas comprovadas pela ciência ou é obra do diabo? A ciência diz que a peste negra foi causada por uma bactéria que infecta pulgas e roedores e que a doença chegou aos países europeus pelas rotas comerciais que conectavam o Oriente à Europa. E que as cidades medievais europeias eram superpopuladas e mal planejadas, com pessoas vivendo muito próximas umas das outras, o que, né, acabou facilitando essa rápida disseminação da peste. Também diz que a falta de saneamento básico acabou sendo um fator crucial para sua propagação. As cidades medievais tinham ruas cheias de fezes, lixo e cadáveres, onde os ratos circulavam livremente, espalhando as pulgas infectadas. Além disso, a população europeia já estava fragilizada por fome e doenças anteriores. Era um momento pós-guerra, né? Então, pessoas desnutridas e possivelmente até previamente doentes, né, que estavam se recuperando de alguma coisa, acabavam tendo um sistema imunológico muito fraco, o que as tornava mais suscetíveis à infecção. Em Nosferatu temos um personagem que se recusa a acreditar que a peste que invade sua cidade é uma maldição. Ele segue firme na ideia de que realmente tem comprovações científicas para o que tá acontecendo, para todo o caos que tá acontecendo, enquanto outros personagens vão se tocar e falar, o demônio aqui, né, tá causando. Ele vai falar, gente, não, eu sou um homem da ciência, vocês estão todos malucos. E é interessante de ver essa interação entre esses dois tipos de personagens, porque realmente na época existia essa divisão da sociedade. Tinha as pessoas que acreditavam na ciência, que eu acho que eram menos, né, menos pessoas do que hoje em dia. Poucas pessoas viam a peste como algo que fazia sentido dentro da ciência. Tudo que eu listei pra vocês era o que fazia sentido a doença ter se propagado, mas existiam as pessoas, que era a grande maioria, que realmente viam mais toda essa tragédia como uma questão religiosa. Muita gente acreditava que
todo esse horror que eles estavam passando era um castigo divino pelos pecados da humanidade. No filme eles brincam com essa ideia de é sobrenatural ou não é sobrenatural, com a figura de um vampiro apaixonado sendo a real causa de todo esse inferno. É isso que o terror faz. Ele discute problemas reais com ferramentas fantasiosas. Ou seja, o Conde Orlok nada mais é do que uma metáfora... Ai, nossa, gente, tá muito inteligente nesse vídeo, hein? Enfim, o Conde Orlok nada mais é do que, né, uma metáfora pro medo, com teores religiosos sobre doenças. Além disso, Nosferatu também discute um outro tema muito interessante: a sexualidade e o sacrifício feminino. A presença do Conde Orlok, além do que a gente já viu, também tem uma conotação sexual e predatória. O interesse do vampiro pela jovem Ellen simboliza o medo da violação sexual e da perda da pureza. Afinal, a gente vê que ele está manipulando a Ellen a sentir esses sentimentos mais calientes por ele, com seus poderes e tudo mais. Tá rolando uma manipulação de um cara mais velho numa mulher mais jovem. Ela morre de medo deles se encontrarem e acabarem consumindo o ato, que é uma coisa que racionalmente ela não quer fazer. Só que ao mesmo tempo existe um desejo sexual dentro dela. Ela tá cheia de tesão, então rola meio que um medo de não quero fazer isso, mas quero também, não só pela manipulação dele, mas também porque existe nessa vontade dentro dela de transar. Ela acaba meio que associando isso como algo errado, como o seu lado da escuridão. Querer transar é tipo, sai capeta. Só que esse medo não é só dela. As pessoas também começam a enxergar ela como pecaminosa e como tendo um surto de histeria, porque ela quer dar. O medo da Ellen com esses sonhos sexuais representa um medo muito forte nas jovens da época e que também é um pouco presente em várias jovens hoje em dia, que é esse medo de perder a virgindade, de deixar de ser pura e de com quem que você vai perder a virgindade, porque é algo muito importante. Elas têm medo de não só perder a virgindade, mas também querer muito fazer sexo com muitas pessoas, enfim, de serem seres com desejos, seres sexuais. Porque isso pode fazer os outros te verem como puta, como uma mulher sem valor. Então, não é um medo só da Ellen, mas é um medo que é colocado em cima da Ellen. Então, ela não tem esses receios à toa. Realmente era assim na época. Mas, por mais que fosse mais presente antigamente, isso também acontece nos tempos atuais. Esses receios também são das mulheres nos tempos atuais. Então, acaba existindo esse paradoxo aí, né, da relação da mulher com o sexo, de faz sexo demais, é puta, não faz sexo nenhum, é chata e puritana. E a cabeça da Ellen fica maluquinha. Bom, agora que você já entendeu a complexidade dessa trama, a gente pode ir pro resumo da história com aquelas piadinhas, né, que a gente gosta aqui no canal, porque Macaquinho já trabalhou muito a cabeça. Agora vamos pra parte do entretenimento, porque o que a gente quer aqui é entretenimento. Para de ficar dando aulinha, Natália, palestrinha da porra. Eu quero ver historinha, eu quero ser entretida, não quero ficar pensando. Eu vi o que você quis, tá? Acabou a palestrinha, acabou. Mas antes de começar o resumo, é bom vocês entenderem quem são os personagens pra gente não ficar muito confuso quando eu começar a falar um monte de nome de um monte de gente. Você ficar quem? A protagonista é a Ellen, interpretada pela Lily Rose Depp, que é casada com o Thomas, o Nicholas Hoult, nosso querido que fez um filme que eu amo, Kick-Ass. O Aaron Taylor Johnson faz o papel de um amigo do casal, que é casado com a melhor amiga da Ellen, a Anna, interpretada pela Emma Corrin. Os dois têm 2 filhas e mais um filho a caminho, ou seja, a Anna tá grávida. E eles fazem parte de uma família que se ama muito e é muito feliz. Em filmes de terror, isso não é um bom sinal. Mais pra frente, vamos conhecer o médico dessa família, quando a Ellen começar a ter bem presente, assim, no cotidiano dela, esses sonhos malucos com o conde. Aí vão começar a considerar ela como tendo um surto de histeria. Aí um médico vai ter que aparecer pra controlar a gata, prender ela na cama, assim, coitada. Nossa, antigamente era foda pras mulheres, hein? Imagina. Ai, gente, não tô querendo transar. Prende essa mulher na cama, safada. E não é pra o que você quer, tá bom? Vai ser presa na cama sozinha. Não vai acontecer nada não, tá bom? Não é pra ficar feliz com essa frase. Enfim, o médico é interpretado pelo Ralph Ineson. E ele tem um professor que dava aula pra ele na faculdade, que é muito inteligente e conhecedor de lendas, mas que ficou conhecido como o louquinho da cidade, que é interpretado pelo William Dafoe. E claro, o vilão, o Conde Orlok, que é interpretado pelo Bill Sarkas.
O cara que fez It, o cara que fez um monte de filme e séries legais, ele tem essa carinha bonita e esquisita. Gostamos dele. Se você tá esperando esse gatinho aparecer na sua tela, sinto te decepcionar. O que você vai receber é a versão gnomo da Elizabeth em substância, só que com bigode. Quando eu, tava curiosa sobre o filme, pesquisei o nome dele como Conde pra saber como ele ia ficar, a imagem que eu recebi foi essa daqui. Não entendi de onde ela veio, porque no filme ele não está assim, tá? Ele tá sempre na escuridão, a gente não consegue ver ele direito. Aos poucos a gente vai conseguindo entender mais como é o seu formato, a gente só sabe que ele é bem alto. Aliás, o ator, o Bill, que fez o Conde, é da mesma altura que o Nicholas Hoult, que é o marido. E vai ter momentos que eles vão, vai rolar uma tensão entre eles e o vampiro tem que ser ameaçador. Então, o Bill ainda teve que usar salto alto pra ficar mais alto que o Nicholas Hoult, que acho que os dois têm 1,96. Aí o vampirão devia estar com 2,10 metros de altura, com um saltão gigante. Então quando vocês verem o Conde e ficarem, que medinho, lembrem-se que ele tá de saltinho. Pra vocês verem que uma gata é de salto, pode ser bem aterrorizante. Enfim, ele sempre vai estar nas sombras, coberto por um grande sobretudo, e apenas na última cena que a gente vai ver a sua forma real. Eu não vou mostrar a imagem ainda, porque eu acho que é legal, a gente ficar imaginando como ele vai ser. É bem rápido que mostra, e é super... Nossa, é foda, tá? Mas eu já queria explicar como ele é, mais ou menos, porque no filme você não sabe, mas a experiência de ver um vídeo é diferente da experiência de ver um filme. Na minha opinião, pra gente entrar melhor no clima da história, já que vocês não conseguem sentir a tensão do filme, que vocês entendam como são as coisas, porque aí vocês já conseguem imaginar um pouco mais. Então, imagine que toda vez que eu falar do Conde além do saltinho, imagine um cadáver por baixo desse sobretudo. Ele tá podre, é um cadáver mesmo, o negócio é feio. Dito isso, veja o filme, tá bom, gente? Porque é bom. Agora que eu já dei toda a explicação complexa, vocês podem assistir o filme e depois voltar pra cá. Quem já assistiu ou quem falou assim, não, Nath, não vou assistir, quero ver a sua versão, aí tudo bem, vamos continuar com o resumo. Mas eu aconselho ver o filme, que ele tá impecável, tá muito divertido, tá lindo, entretenimento puro. O diretor Robert Eggers disse numa entrevista que, por causa do impacto que o nosso querido Edward teve nas histórias atuais sobre vampiros, essas criaturas não são mais assustadoras. Mas, até pouco tempo atrás, elas eram. Então ele resolveu estudar o passado, entender melhor o folclore ao redor dos vampiros, quando as pessoas realmente acreditavam que eles existiam e tinham muito medo deles, justamente porque elas acreditavam que eles existiam e que eles, eram perigosos. O diretor estudou tudo isso e percebeu que os vampiros dessa época eram retratados como cadáveres ambulantes. Então, tenham isso em mente toda vez que o nosso amigo Conde aparecer nas sombras, com um grande casaco escondendo o seu corpo, tá escondendo um cadáver. Imagina o cheiro que ele exala pros outros ao seu redor. Além de ser alto, assustador, tenebroso, é fedido e amigo dos ratos. Se ele tivesse usado meu cupom da Insider, não estaria tendo esse problema, Só ia ser feio mesmo. Fedorento ele não ia ser. Mas isso não foi o suficiente pra fazer o público desgostar dele. Não. Você traz um bigodudo de 1,90, deixa as góticas e as fãs de Dark Romance piradinhas. Ele tá fazendo o maior sucesso na internet. No TikTok, a galera tá se vestindo de Conde Orlok, estão fazendo vídeos em homenagem a ele, falando, nossa, eu queria muito um conde maluco matando todo mundo por mim. Melhorem, gente. Tá? Melhorem. É o vilão que manipula a garota, é o vilão que mata um monte de gente. Lembre-se disso, tá? Olha só, meus 2 gatinhos estão aqui com a gente. O filme começa com a Ellen bem jovenzinha, na sua adolescência, andando pelo quintal da sua casa, quando ela olha para os céus e pede por um ser celestial, por favor. Um ser celestial para me fazer companhia. O problema é que, quando você abre a porta pro sobrenatural, você não tem controle de quem vai passar por essa porta. E aí, é isso que acaba fudendo com a Ellen. O pedido dela é tão carregado de carência e tesão que o Conde Orlok, lá da Transilvânia, que tá adormecido no seu castelo, sente esse pedido e é despertado
despertado. Ele sente o pedido que foi feito lá na Alemanha, porque a Ellen tá na Alemanha. Então essa é a geografia da coisa. Ela tá na Alemanha e o cara tá lá na Transilvânia. Então ele é despertado, rola uma conexão espiritual entre os dois. A Ellen começa a levitar e a gente vê aqui quando começou essa possessão demoníaca que ela vai sofrer durante todo o filme. Inclusive, em vários momentos, não fica claro se é a Ellen falando coisas meio esquisitas e malvadas assim, ou se é o Conde controlando ela. Tem até uma cena que ela fica, né, meio tipo, tendo umas crises lá demoníacas, arranca a roupa assim, parece que ela tá virando lobisomem, e você fica aí na dúvida, é o Conde, mas a gente já vai chegar lá, calma, tá? Calma que você tá se precipitando. Eu sei que você quer ver a cena lobisomem, tá bom? Mas calma. Então pulamos pro presente, com a Ellen adulta já, acordando do lado do seu novo marido, Thomas. E assim, naquela manhã, a Ellen queria continuar o que tava rolando na noite de núpcias, mas o Thomas tem que ir trabalhar, então ele se despede dela e vai embora. Quando ele sai, a Ellen olha pro nada e meio que fala sozinha o seguinte: ele conseguiu o cargo, e agora vão mandar ele pra longe. A princípio a gente vê isso e fala, tá maluca, né, conversando sozinha, ou às vezes tá conversando com o espírito que tá lá e a gente não tá vendo. Mas a real é que o Conde já meio que avisou telepaticamente pra ela do seu plano maligno de tirar, né, o marido da jogada. Então ela já sabe o que vai rolar e ela vai tentar prevenir que isso aconteça, né? Então a gente acompanha o Thomas indo pro trabalho, ele chega lá e recebe uma missão do seu chefe. Tem um cliente muito poderoso e misterioso na imobiliária em que ele trabalha, que mora na Transilvânia e quer se mudar para a Alemanha. Mas para ele fazer essa mudança, ele precisa que algum funcionário vá até a casa dele e consiga uma assinatura lá de um documento de compra de casa, enfim. Ele não quer vir pra Alemanha. A pessoa vai ter que, esse funcionário vai ter que ir até a Transilvânia, porque ele é muito poderoso, né? Então ele não vai se retirar de um lugar pro outro, o funcionário que vai até ele, né? E quem é o funcionário escolhido? Nossa, coincidência, o Thomas. O nosso amigo não gosta muito, né, dessa proposta, porque ele acabou de casar, então ele quer passar os próximos dias, meses, sei lá, com a sua esposa em casa, né? Ele não quer, acabou de casar, já vai numa viagem, porque antigamente você não vai viajar de avião rapidinho e voltar. Não, você vai passar um tempão fora, né? Então, ele não curte muito a proposta, mas ele aceita por quê? Aceitando a missão, ele vai ganhar uma promoção. E o Thomas não tem muita grana. Inclusive, ele tá devendo dinheiro pro seu amigo rico, o Friedrich. Não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome do cara, mas ficou mais fácil de falar Friedrich. Além disso, Thomas quer tratar sua nova esposa como uma princesa, quer dar pra ela tudo de bom e de melhor, dar uma vida luxuosa pra Ellen, então não tem como ele recusar a proposta. Até porque, né, existe essa pressão aí do homem ser provedor, de ser capaz de bancar sozinho a vida da sua família, sendo que o Thomas estava tendo que pedir dinheiro emprestado para amigo, então ele não estava sendo o provedor que ele queria ser. Só que a Ellen não liga pra dinheiro. Ela se apaixonou pelo Thomas do jeitinho que ele é. Ela não tá nem aí, ela acha que eles podem dar um jeito de outra forma, não quer que ele vá nessa viagem, porque ela prefere o seu marido vivo e seguro dentro de casa. Mesmo assim, o Thomas topa a proposta, porque, no fundo, vocês vão ver que ele, na verdade, não estava tão interessado em prover para Ellen, ele quer mais a imagem de provedor, ele quer o dinheiro para ele quer ser rico, ele quer a grana. E o que a Ellen pensa disso ou não, foda-se, porque ele quer o dinheiro, entendeu? É tipo o Walter White fingindo que virou chefão das drogas pela família. É uma mentira. Uma desculpa, né? Pra ter uma razão válida pra o que ele faz. Na verdade, ele tá fazendo por ele mesmo. Nessa interação entre o Thomas e o chefe dele, quando o chefe tá, né, na imobiliária fazendo a proposta, a gente repara uma feridinha na careca do chefe. A princípio, ela só parece isso mesmo, uma feridinha. Sei lá, antigamente o pessoal não cuidava muito dos machucados, não sei. De cara, parece apenas uma caracterização do personagem. Quando eu vi, eu até pensei, nossa, que legal, o diretor colocou aí, tipo, uma coisinha diferente no personagem, né? Mas na verdade não. Essa ferida era uma dica pra gente, que agora, né, eu já contei pra vocês do plano maligno do Conde. Então, essa feridinha, na verdade, tava mostrando que o chefe da imobiliária, né, ele era um capacho do Conde. Porque toda vez que o Conde tem, né, os seus capachos, as pessoas que são prometidas a ele, enfim, elas ficam meio maluquinhas e também com umas feridas. E como eu falei pra vocês, a Ellen sabia que isso tudo era uma cilada. Ela andou tendo uns sonhos muito estranhos,
muito sinistros que meio que contaram pra ela o que ia acontecer. Ela conta pro marido que, recentemente, ela sonhou que o Thomas morria e ela se casava novamente com a morte. Sim, ela tá se referindo à figura da morte. Ela não sabe exatamente que ela tem essa conexão com o Conde. O que ela vê é materialização da morte mesmo. E nesse sonho ela tá no altar, se casando com a morte, olhando pro seu futuro marido com amor. Ela sente que está apaixonada e tá feliz com essa união. Só que ela olha ao redor e vê que todos seus amigos, familiares e todo mundo da cidade estavam mortos. E em vez de ficar mal com o cenário, ela tá feliz que ela tá se unindo a esse novo marido. Obviamente, esse sonho assustou muito, né, a nossa gata, porque racionalmente ela não quer que todo mundo morra. Dentro dela, ela é uma pessoa boa. Ela fica muito, muito, muito assustada e quando ela reconta esse sonho, você sente a felicidade que ela tem e o medo que ela tem de estar sentindo essa felicidade, porque o sonho é tão realista que ela fica, meu Deus, eu tô tão feliz de casar com a morte. Ai, mas eu não posso ficar feliz de casar com a morte. Mas eu quero tanto casar com a morte. Fica assim, uma coisa meio maluca, sabe? De mudança de opinião e de sentimentos. É meio assustador. Eu acho que a intenção do filme é a gente olhar pra ela e falar, não sei se a nossa amiga é muito normal. Ela parece que tá curtindo aí o terror, apesar dela não estar. Essa dualidade dentro dela é uma coisa que vai aparecer durante o filme inteiro, assim, e dá até dó da menina, porque, coitada, não tem como não ficar maluca, né? Depois de ouvir tudo isso, o Thomas olha pra ela e fala, ó, nunca mais você abre a boca pra falar dos seus pesadelos. Guarda pra você. Eu não quero saber dessa escuridão dentro de você, tá? Isso daí tá atrapalhando meus planos de ficar rico. Não quero saber, não me atrapalha. Fica caladinha. Fica caladinha. Fica caladinha. Então, assim, acontece aquilo que a gente já viu em muitos filmes de terror, né? A maioria deles é a mesma coisa. A mulher sabe o que tá acontecendo e o cara resolve ignorar todos os avisos. A coisa boa é que metade do meu público é masculino, é bem divididinho, sabe? 50%, 50%, feminino e masculino. Os caras que estão assistindo esse vídeo não iam fazer isso, né, amigos? Se já assistiram tanto eu reclamando disso, que vocês, numa situação dessa, iam ter atitude, tá? Vocês iam acreditar, eu confio em vocês. Só que antes de ir pra Transilvânia, o Thomas e a Ellen visitam um casal de amigos, que é o Friedrich e a Anna, porque o Thomas quer pedir, né, pro colega dele, ó, você pode cuidar da Ellen nesse tempo todo que eu vou estar fora? Ela pode ficar aqui na casa com vocês? Porque é meio perigoso, né, uma mulher ficando sozinha em casa, não sei o que, você cuida dela pra mim? E o amigo fala, beleza, cuido. Coitado, vai se arrepender de ter topado. Então, os dois homens se separam das mulheres, né, e resolvem ir ter uma conversinha, tomando um uísque, não sei o que, e a gente descobre várias coisas interessantes sobre os personagens nessa conversa. Enquanto Thomas inveja o Friedrich dele ter poder aquisitivo e dele poder prover para sua esposa e para sua família, o Friedrich inveja a autonomia do Thomas. Ele inveja o fato de que o Thomas vai conseguir o seu dinheiro numa aventura, sozinho por mérito dele. Por quê? O Friedrich é herdeiro. Ele ganhou tudo de mão beijada a vida toda. Pra vocês verem que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O cara que não tem grana se sente menos homem porque ele não consegue ser provedor. E o cara que tem grana se sente menos homem porque ele não conquistou esse dinheiro sozinho. Só que o valor deles não tá no dinheiro. E a única que vê isso é a Ellen. Mas a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais pra frente. Nessa conversa, o Friedrich fala pro Thomas que ele ama muito a sua esposa. Que ele ama muito a Anna e ama o fato dela ter dado 2 filhas pra ele e agora vai dar mais um filho. Que ele não consegue manter as suas mãos longe dela, que ele não consegue resistir. A princípio, esse diálogo parece normal. Parece, né, papo de um cara apaixonado. Mas mais pra frente a gente vai entender que o roteiro tava querendo passar algo pra gente um pouquinho mais profundo e com significado. Mas calma, que ainda só um diálogo normal. Bom, antes do Thomas ir pra viagem, a Ellen dá pra ele um colar com um medalhão pra ele lembrar, né, da sua esposa enquanto ele estiver lá longe na Transilvânia. Esse colarzinho é importante, então guarda ele. Quando o Thomas chega na cidade do Conde, ele passou muitos e muitos dias viajando, então ele tá bem cansado. E o castelo fica lá no topo da montanha, então ele resolve, né, se hospedar na vilazinha que tem por ali e dar uma descansada, dormir, e no dia seguinte ele continua a viagem. Só que o pessoal da vilazinha é muito esquisito
E eles ficam até meio que zoando o Thomas, tipo, nossa, que turista burro vindo aqui até a casa do conde. Ele é otário, esse gringo otário viajou até aqui pra se matar. Uma rápida pesquisa no Google, ele tinha descoberto que esse castelo tem um review de 1 estrela e tá, né, na lista dos lugares mais perigosos do mundo. A única estrela, na verdade, é porque a paisagem é bonita. Tá, o lugar é bonito, realmente ganhou 1 estrela. Porque se não fosse pela paisagem, aí a nota tava negativa. Pelo menos é um perrengue chique, né? Antes morrer num castelo com uma paisagem bonita do que morrer em casa. Nossa. Gente, não, prefiro chorar em Paris. Só que nessa única noite que ele passa na vilazinha, algo muito estranho acontece. Ele tá dormindo quando escuta uns barulhos lá fora, vai checar, vê uma mina pelada andando de cavalo. Eu imagino que seja um sacrifício, né, pro conde tarado. Mas isso não é a coisa mais estranha que ele vê. Ele vê a galera da vila reunida, e aí tem um cadáver no chão, um cara pega uma estaca de madeira e enfia no defunto. Pro Thomas, isso é um crime, né? Porque eles estão abusando de cadáver. Eles exumaram um cadáver, não pode fazer isso. Então ele fica completamente horrorizado, mas corta a cena, ele acorda no dia seguinte, como se ele tivesse tido um sonho. É meio estranho. Aí quando ele sai, né, do lugar que ele tá hospedado, ele percebe que não tem ninguém na vila, tá tudo deserto, e também roubaram o cavalo dele. Então agora ele vai ter que subir a montanha até o conde a pé. Ele acha estranho, mas não o suficiente pra voltar pra casa, então ele continua o seu caminho. Aí tem uma hora que ele chega, meio que numa estrada, que tá toda vazia e escura, repleta de árvores assim, meio que formando um túnel. A imagem é linda, 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 linda. E começa a rolar a sensação de que é como se ele estivesse num pesadelo, porque é tudo meio fantástico, assim, parece uma fantasia, sabe? E de repente, ele andando nessa estrada vazia, vê algo escuro e bem grande se aproximando dele. Uma carruagem. Quem tá dirigindo essa carruagem? Ninguém. Ela tá vazia. Aí a carruagem para na frente dele, magicamente abre uma porta e ele entra dentro e é levado pro castelo. Só aí era motivo suficiente, né, pra voltar pra casa, porque apareceu uma carruagem se pilotando sozinha, mas o Thomas quer o dinheiro dele, então ele segue em frente. Entrando no castelo, ele percebe que o lugar é muito, muito, muito grande, com muros gigantescos, e assim que ele passa pelo portão, o portão se fecha. Nosso querido não vai conseguir escapar se ele precisar. Dentro do castelo, o aspecto de tudo é bem velho, bem escuro, mal dá pra enxergar direito o que tem lá dentro, mas a gente percebe que o lugar é gigantesco e muito confuso também. Tem vários quartos, vários corredores. De novo, se você quiser escapar, você não vai conseguir. Então o conde aparece na escuridão, ele tá bem coberto pelas sombras. A única coisa que a gente consegue ver nele é que ele tá com, sobretudo, bem grande e um chapéuzinho assim, quentinho. Ele tem um bigode e ele é altíssimo, muito, muito, muito grande. Então ele leva o Thomas pra uma salinha pros dois conversarem, né, sobre negócios, enfim. Nessa salinha, a única luz que ilumina o local é uma lareira bem pequenininha, assim, no canto. Então a gente quase não consegue ver nada mesmo. Fica tudo bem escuro, bem medonho, e a tensão começa a crescer. E aqui o Thomas começa a perceber que talvez ele tenha se metido numa furada, porque o conde é muito alto, muito grande. Ele tem um sotaque inglês bem carregado. A sua voz é forte e impositiva, e ela ecoa pelo castelo. Além de dar ordens pro Thomas, tipo, você vai dormir aqui essa noite, você vai sentar aqui nessa mesa comigo, você vai me chamar de conde e não de senhor, porque eu mando aqui. Além de ficar dando essas ordens, o conde também fala como se ele estivesse rosnando, como se ele fosse um animal pronto para morder a qualquer momento, e por ele ser muito velho, ele também tem dificuldade de respirar. Então ele rosna e faz... É engraçado. Parece que ele precisa de um... É o Edward com asma, precisa de uma bombinha. Isso faz com que os olhos grandes e azuis do Thomas arregalem ainda mais. E ele já tem um olho grande, né? Então, quando ele fica assustado, o olho fica gigantesco. E pelo olho dele ser claro, naquela escuridão é basicamente tudo que a gente vê no rosto dele, né? Um olhão assim, tipo, bem assustado, e um suor caindo pela testa. A tensão é enorme. Enquanto o Thomas está sentado na mesa, o
conde fica andando atrás dele com seu tamanho gigante. E esse cara, né, que é apenas um humano, parece um pintinho frágil e indefeso. Seus 1,90 de altura não são o suficiente para tirar a sensação de que, na casa do conde, ele é um serzinho minúsculo. Então, quando o conde vê o medalhão que o Thomas está segurando, o medalhão que a Ellen deu para ele, e pede: eu quero esse colar, quero olhar ele, o Thomas não pode recusar. E o conde devolve o medalhão depois de dar uma olhadinha? Não, né? Óbvio que não. O que é seu, Thomas, é meu. Primeiro eu peguei seu medalhão, depois eu vou pegar sua esposa. Na hora de finalmente assinar os contratos da imobiliária, o conde chega pro Thomas e fala: eu não vou assinar nada em inglês não, seu gringo safado. Eu vou assinar documentos que eu fiz na minha língua. Aí ele vai e mostra um papel que parece conter um ritual satânico. E diz: ó, eu já assinei, agora falta você, Thomas. Pode assinar. Aí o Thomas olha esse papel cheio de pentagramas, com a carinha do Baphomet por todo canto, assim, e diz: não sei se eu quero assinar isso aqui, não. Tá me passando, sei lá, uma vibe esquisita. Vamos assinar o negócio que tá em inglês? Eu não sei se eu quero assinar esse aqui. E o conde fica: vai assinar isso aqui sim. Aí o Thomas: será que eu posso jogar no chat GPT rapidinho, só pra ver se ele traduz pra mim? E o conde: não, pode assinar. E tira uma sacolinha com moedinhas. Joga na mesa e fala: e agora, você vai assinar? Fica tranquilo. Isso daqui é apenas um documento de compra de imóvel. Você não tem que se preocupar. E o Thomas diz: tá bom, assim, por dinheiro eu assino até o meu atestado de óbito, né? Então passa a caneta. Só que qual o problema? Quando a gente traduz da língua satânica a palavra imóvel para uma língua normal, o que a gente ganha é a palavra esposa. Depois de vender a sua alma, a sua esposa, a sua casa, tudo pro diabo, o Thomas vai dormir, tirar uma sonequinha, né? Aprontei, agora quero dormir. Só que ele acaba tendo vários pesadelos, e um, inclusive, em que ele tá sendo mordido. No dia seguinte, ele tenta ir embora, só que o conde olha pra ele e diz: querido, olha só o seu rosto, você tá pálido, tá parecendo um morto-vivo. É melhor você não viajar, porque doentes não podem viajar. Você vai ficar aqui. E obriga o Thomas a passar o resto dos seus dias preso no castelo. E o Thomas fica, né? Porque ele até tenta fugir, só que o portão tá trancado. É um portão gigantesco, os muros são gigantescos, o castelo é enorme, confuso, não tem como ele escapar. Aí tem uma hora que ele tá explorando o castelo e até encontra o caixão em que o conde dorme. Tem toda uma cena, né, de vampirão abrindo o caixão, vampiro, aí ele sai correndo. Ele finalmente se toca que fudeu. Que ele se meteu aonde ele não devia, que agora ele tá preso pra sempre nesse castelo. Aí, né, uns dias se passa, a gente não sabe exatamente quanto tempo ele fica lá, e o Thomas acorda de um dos seus vários pesadelos que ele tem no quartinho que ele tá dormindo de visitas, e recebe a visita de um monte de cachorro, assim, dos infernos, sabe? Quem assistiu Supernatural sabe do que eu tô falando, que é quando você morre, aparecem uns cachorros, né, do inferno pra vir te levar embora, te matar. Enfim, esses cachorros medonhos aparecem pra matar o Thomas, então ele sai correndo pra janela pra tentar escapar, mas aí ele tropeça, né, quando ele tá pra fora do castelo e cai no mar. Será que ele sobreviveu ou não? Não sabemos ainda. Lá na Alemanha, a Ellie ainda tá hospedada, né, na casa dos seus amigos, e ela tá super preocupada porque o Thomas não voltou. Passaram-se dias, semanas, já era pro marido ter voltado, mas ele não voltou. Então ela começa a ter muitos pesadelos, começa a convulsionar, começa a passar mal, começa até as crises dela, e o casal de amigos acham que é porque ela tá nervosa que o marido não voltou. Além desses sonhos estranhos e assustadores que ela tem, ela começa a ter episódios de sonambulismo e começa a perambular, né, à noite pela casa do casal. Quando os pesadelos da Ellen começam a ficar muito intensos, ela até começa a convulsionar, a gritar durante a noite, o Friedrich imagina que ela tá doente e chama um médico pra fazer uma visita pra eles e tentar avaliar o que tá acontecendo com a jovem. E o médico, depois de avaliar ela, diz o quê? Nossa gata tá tendo um surto de histeria. Ela tá histérica. Qual é a única solução pra mulher que tá dando trabalho? Amarra ela na cama. Problema resolvido. Só que o problema não tá resolvido. Por quê? O casal resolve levar a Ellen pra dar uma passeada, né? Fora da casa, respirar um ar,
soltar ela um pouquinho da sua prisão. E quando ela tem as convulsões dentro de casa, é fácil, vai amarrar ela na cama. Mas e quando ela tem as convulsões fora de casa, aí faz o quê? Amarra ela na árvore? Não dá, né? Tem que ficar carregando uma corda, puta rolê. Então o que o Friedrich faz? Chama o médico novamente. O médico avalia a situação e diz: essa mulher tá maluca. E maluco entende de maluco. Eu tinha um professor na faculdade que era muito inteligente, mas ele começou a estudar muito sobre lendas sobrenaturais, folclore, coisas estranhas e ficou maluquinho. Ele, inclusive, é conhecido como o maluquinho da cidade. E maluco entende de maluco. Vamos chamar esse professor que às vezes ele vai entender da loucura dela. Então eles chamam o professor pra fazer essa investigação. Ele analisa a Ellen, analisa as convulsões, analisa os sonhos que ela conta ter desde a adolescência e diz: tá possuída, isso daqui é demônio. Sabe? Como se alguém tivesse vendido a alma dela pro senhor lá de baixo. Debaixo do inferno, professor? Não, debaixo nos esgotos. Isso aqui é coisa do Nosferatu, amigo dos ratos. O professor é muito conhecedor de lendas, né? Ele já lidou com seres sobrenaturais antes, então não demora muito pra ele entender o que tá acontecendo. Não é exatamente que ele descobre de cara, mas ele entende de cara que é algo sobrenatural, e com as pesquisas lá que rolam durante o filme, ele entende que é o Nosferatu. E aí, quando ele descobre que a galera tava prendendo a Ellen na cama, ele manda eles soltarem ela, que é um absurdo você ficar prendendo uma pessoa na cama. E que também o médico tava drogando a Ellen pra ela não ter as convulsões. O professor fica puto da vida e fala: você vai parar de prender ela e você vai parar de drogar ela, porque ela precisa estar com a mente clara. Ela precisa estar sóbria, que alguma coisa está vindo e todo mundo tem que estar preparado. Ah, mas ela vai ter convulsão, não sei o que. Deixa ela ter. Não é mais pra prender e não é mais pra drogar. Ele sabe que algo está vindo porque a Ellen conta: eu estou sonhando que uma coisa má está vindo pra cá e vai matar todo mundo. A galera acha que é loucura, né? Mas o professor maluquinho, que entende bem de loucura, acredita nela e diz pra todo mundo: a gente tem que estar preparado. Ninguém leva muito ele a sério, né? Mas pelo menos alguém acredita na Ellen. E por falar no mal que está vindo pra cá, agora que o Nosferatu tá com os documentos assinados que a Ellen é dele, ele pega um barquinho e vem da Transilvânia pra Alemanha. O problema é que com ele traz a peste. E os tripulantes desse barco começam a ficar doentes porque eles são infectados por ratos. Quando o barco chega no seu destino, quando ele chega na cidade da Ellen, os ratos saem correndo assim do barco, começam a se espalhar pelas ruas e infectam todo mundo. Aí um monte de gente começa a ficar doente e morrer. A peste se espalha junto com a vinda do conde. Nossos personagens principais ficam sabendo do que tá acontecendo, ficam preocupados e o professor se toca. Isso daqui não é uma doença comum. Isso daqui é obra do demônio. O demônio chegou. E o Friedrich: não, eu sou um homem da ciência. A peste que tá infectando todo mundo é culpa dos ratos. E quem comanda os ratos, Friedrich? Quem comanda os ratos? Quem comanda os ratos? Nesse meio tempo, a gente acompanha um dos capangas do Nosferatu, que não é um rato, tá? É um homem real. Tá lá na cidade. E ele está preso porque ele foi pego comendo ratos na rua, comendo pessoas mortas, sei lá, ele tava comendo alguma coisa esquisita que não era pra ele pra ele estar comendo. Aí ele foi preso. Aí um dos guardas vem, sei lá, conversar com ele, ele vai e morde fora o pescoço desse guarda e foge da prisão. Ele grita pra todo mundo: meu mestre tá vindo, é por isso que eu tenho que fugir da prisão, pra ser livre e ajudar ele, não sei o quê. Eu não lembro exatamente qual que é a utilidade desse capanga, porque eu assisti esse filme uma vez só no cinema. Sei lá, a impressão que dá é que ele simplesmente existe pra já ficar tocando terror antes do Nosferatu chegar, pra ter as cenas de gore, já arrancando pedaço de pescoço, comendo rato, não sei o que, é uma nojeira. Mas esse capanga morre em algum momento e eu nem lembro se ele faz alguma coisa de útil. Eu acho que as coisas que eu tô falando estão um pouco fora de ordem, inclusive, gente, mas eu vi esse filme no cinema uma vez só, como eu falei pra vocês, não tem, né, como assistir aqui no computador, então me perdoem, mas eu acho que a essência da coisa tá lá. Com a peste infestando todo mundo pela cidade, a galera fica muito preocupada. Mas a Ellen sabe que a preocupação devia ser muito maior do que apenas a doença, que o conde tinha chegado na sua cidade e que ele tava com muito tesão. Sem conseguir resistir mais esse desejo todo que ele tem pela Ellen, o conde resolve fazer uma visitinha pra nossa jovem. E aí eles se encontram pessoalmente pela primeira vez. Não sei exatamente se é pessoalmente, porque a Ellen tá na casa dos amigos, né? E ela tá
tá dormindo no quarto com a Anna. Elas estão dividindo uma cama, enquanto o Friedrich tá dormindo em outro quarto. Quando o Conde invade o seu quarto pela janela, bem tipo o Edward invadindo o quarto da Bella, a Anna continua dormindo. Só a Ellen vê ele. E ele tá, tipo, falando alto, rosnando, sabe? Fazendo toda aquela bagunça que ele gosta de fazer. Só que a Anna não acorda. Aí a dúvida é, será que o Conde tem o poder de deixar a Anna dormindo? Ou a nossa gata tá muito cansada, tem um sono pesado, capotou? Ou realmente esse encontro tá sendo mais na cabeça da Ellen? Não sabemos. Talvez seja uma coisa meio de fantasia mesmo, porque o Conde aparece pelas sombras, a sombra dele, assim, aparece na cortina. Quando ele chega na cidade também, a gente vê uma imagem da sua mão gigante, uma sombra, assim, passando pela cidade, que inclusive é uma homenagem ao Nosferatu de 1922. É linda essa cena. Então, dá a sensação de que é uma coisa meio fantasia, sabe? Que ele tá perambulando em espírito pelos lugares, porque a gente só vê a sombra dele, enfim. Mas é isso. Nosferatu entrou no quarto da Ellen e agora os dois estão se vendo pela primeira vez. Então é isso, né? Rola o encontro do amor proibido. Bem Romeu e Julieta. Aí a Ellen tá de cara com o Nosferatu. E ele diz pra ela, seu marido te vendeu por uma sacola de moedinhas. E a Ellen, não, meu marido não faria isso. Eu sei que ele é viciado em dinheiro, mas não tanto assim. Aí o Nosferatu, sim, amiga, vendeu por dinheiro. Ele te vendeu e agora você é minha. A Ellen, não. Eu escolho e eu não sou sua porra nenhuma, meu filho. Vaza daqui. Tchau, eu não te quero. Só que a boca dela tá falando uma coisa e a sua linguagem corporal tá falando outra. Enquanto ela tá falando, sai, querido, não te quero, ela tá meio que se aproximando dele assim, sabe? Tá quase beijando a sua boca apodrecida. Tá quase abraçando o seu corpício magrelo e ossudo de cadáver. Sexy. Ela quase não consegue resistir a esse charme fedorento de defunto. Então ela diz, eu não vou ficar com você, Conde, porque você é incapaz de amar. Aí ele vai lá e responde, talvez eu seja incapaz de amar, mas eu não consigo viver sem você. Desde que você me despertou, você é tudo que eu penso. Você é tudo que eu mais desejo. Eu faria qualquer coisa por você. Eu vivo ansiando pelo seu toque. As fãs de Dark Romance vão à loucura com esse Conde. Amiga, pelo amor de Deus, larga o seu marido que te vendeu por uma sacola de moedinhas e lasca um beijo nesse defunto. Ai, ele é tão romântico. E assim, gente, a Ellen tá quase arriscando tudo por esse velho tarado, mas ela é forte e resiste. Vai, garota! Isso aí. Então o Conde diz o seguinte, eu não vou te possuir contra a sua vontade. Eu quero que você me queira. Eu quero que você se entregue pra mim voluntariamente. Então, o que eu vou fazer? Que faz total sentido. Eu vou te dar 3 dias pra pensar. E aí, enquanto você pensa e considera, eu vou matar todo mundo que você ama. Vou matar todos seus amigos e vou matar todo mundo dessa cidade. Aí, depois desses 3 dias, eu volto e te pergunto de novo se você quer se entregar pra mim. Mas assim, você tem que escolher do fundo do seu coração que você me quer, tá? É uma escolha sua, por livre e espontânea pressão, quer dizer, vontade, por livre e espontânea vontade. E aí ele vai embora. Ah, não, antes de ir embora ele fala, ó, eu te dei 3 dias, mas hoje já conta, tá bom? Então, tecnicamente, são 2 dias. Porque hoje já conta, já tá contando. Pensa com carinho, tá, meu chuchu? E vai embora. E aí o que acontece? Enquanto a Ellen tá processando essa informação, ela escuta uns sons de agonia, olha pro chão e percebe que a Anna caiu da cama e tá sendo atacada por ratos. Ela é toda mordida por ratos e fica contaminada com a peste. Parece, né, que a jornada pra escolher o Conde por livre e espontânea pressão já começou. Aí a Ellen tenta contar pro Friedrich, ó, sua esposa tá doente porque o vampirão entrou aqui nessa casa. O vampirão entrou aqui, fudeu, ele vai começar a matar todo mundo. E o Friedrich, que é um homem da ciência, diz, não, a minha esposa tá doente porque ela foi atacada por ratos. Ratos! Eu sou um homem da ciência, foram ratos que atacaram ela. Mas quem comanda os ratos, Friedrich? Quem comanda os ratos? Então a Ellen fica muito mal, porque além da sua amiga tá doente por culpa dela, agora toda a cidade tá ficando doente. Tá todo mundo morrendo. E a culpa é dela. Não é culpa dela, mas é meio que culpa dela. E o marido da Ellen, gente, vocês lembram dele? Aquele que pulou da janela e caiu no mar? Ele sobreviveu? O corpo dele, sim. A alma, não, né? Como ele foi mordido pelo Conde, agora ele é um morto-vivo e tá sob o feitiço do
Conde. Ele acaba sendo resgatado por umas freiras que tiram ele do mar, levam ele para uma igreja e falam assim, ó, você agora, meu querido, é um morto-vivo e o Conde vai voltar pra acabar o serviço, né, pra ficar só morto mesmo. Mas dentro da igreja ele não consegue entrar, então você tá seguro aqui, fica aqui com a gente. Só que o Thomas finalmente acordou pra vida, ele se tocou do que tá acontecendo e falou, não, gente, eu preciso voltar pra Alemanha, porque o Conde quer minha esposa. Minha esposa não vai tirar a minha esposa. Então, o que o Thomas faz? Pega um cavalinho, sei lá, entra num barco, não lembro se mostra muito e parte para a Alemanha. Ou seja, a Ellen não tem um cara atravessando mares e países para ficar com ela. Ela tem dois. Dois caras fazendo de tudo por ela. Talvez um tenha vendido ela por dinheiro, mas agora ele tá atravessando países para salvar a esposa. E você aí, né, aceitando migalhas do seu peguete. Acorda, garota. E por falar em homem apaixonado que tá interessado na Ellen, a Ellen está com seus amigos, né, na casa deles, quando a campainha toca. Aqui é uma cena muito interessante porque durante o filme todo, as filhinhas do Friedrich e da Anna ficaram gritando, tem um monstro chegando, tem um monstro chegando, tem um monstro no nosso armário, observando a gente enquanto a gente dorme. E nesse momento, quando a campainha toca, as criancinhas começam a gritar desesperadas, é o monstro, é o monstro, é o monstro. Então você já fica tenso. Aí o Friedrich desce do segundo andar pelas escadas, vai até a porta, abre a porta e realmente tinha um monstro esperando por ele, mas não era o Conde, era o Thomas, era outro mortinho. Eba, o Thomas chegou, o casal, né, de mocinho se reencontra, tava super torcendo por eles. Só que quando o Thomas chega, ele tá muito cansado, ele tá morto da viagem e meio que morto em geral também, então ele corre pra cama descansar. E o Friedrich, em vez de auxiliar o colega, ele fala, ó, gente, minha esposa tá doente, tô com minha esposa doente em casa, não quero mais saber de vocês, não quero mais saber desse casal de malucos, vocês estão expulsos da minha casa, vazem. E aí a Ellen fica puta da vida. Como assim você vai expulsar a gente, principalmente agora que o Thomas tá mal? Você vai expulsar a gente daqui? Ele fala, vou expulsar vocês daqui. Só que a Ellen não precisa do Friedrich, sabe? Não precisa da amizade dele, porque ela não tá nem aí com dinheiro. Da mesma forma como o Thomas mantém essa amizade pelo dinheiro, né? A Ellen não precisa disso. E ela vê o Friedrich pela pessoa que ele é. Então ela fala, você é um cara filho da puta. Como assim você vai expulsar a gente? Você é um homem terrível. Você é um homem mau. E além de estar expulsando o seu amigo que tá morto, você também me prendeu na cama. Você falou que eu tava histérica e me prendeu na cama. Você é uma pessoa terrível. Mal, malvado, escroto. E qual que é a resposta do Friedrich? Como que eu posso ser mal se eu paguei pelos seus médicos? Por quê? Pra ele, tudo que importa é dinheiro. Novamente, ele traz dinheiro em xeque. Só que o dinheiro não tem importância pra Ellen. Apesar dos homens na sua vida verem o valor dela associado ao dinheiro. Porque o Friedrich fala, eu paguei o seu médico, então você tem que agradecer. O Thomas foi viajar porque ele queria dinheiro pra Ellen, sendo que a Ellen não liga pra isso. E depois ele foi e vendeu a esposa por uma sacola de moedinhas. Aí, o que o Friedrich diz? Vocês estão expulsos de casa, mas não se preocupe, eu vou pagar pela carruagem pra te levar embora. E o que a gente vê na próxima cena? A Ellen e o Thomas indo a pé pra casa. Que a Ellen não quer o dinheiro do Friedrich, não quer. Então eles vão a pé. Só que nisso que eles vão a pé, o Thomas tá muito cansado, né? Então ela meio que tem que ficar carregando ele assim no ombro. E eles vão passando pelas ruas da cidade. E assim, tá uma devastação, tá uma nojeira. É uma cena bem triste, assim, meio desesperadora, porque tem um monte de gente doente no chão, um monte de gente morta. A população tá sofrendo bastante com essa peste e eles têm que passar lá no meio. Então podiam ficar doentes também, só que, sei lá, né, eu não sei se os ratos não querem pegar eles porque o Conde não pediu, então esses dois aí tá liberado. Pode andar aí no meio dos ratos, vocês estão liberados. Mas enfim, aí eles ficam passando, né, no meio da galera doente e vão até a casa deles. Quando ele chega em casa, o Thomas finalmente consegue descansar e depois de uma grande sonequinha, ele acorda melhor e diz, Ellen, você não sabe, tem um vampiro atrás de você. E ela... Ah, vá! Tô te falando desde o começo do filme, meu filho. Ele, e o Conde quer muito pegar você, então eu vou matar ele, não sei o quê. Aí Ellen, meu filho, você me vendeu por uma sacola de moedas, eu já tô sabendo, seu escroto. Eu te avisei pra não ir nessa viagem, você foi e ainda me vendeu. Aí eles começam a brigar. Começa, né, uma discussão lá. E a Ellen parece que começa a ficar meio possuída, não sei, ela começa a convulsionar, faz um monte de careta, começa a gemer. Meio, tipo, de uma forma meio assustadora. E aí ela pega as roupas dela e...
começa a meio que uivar pra lua, bem lobisomem. Só que essa cena é muito interessante porque o espartilho, a gente sabe que não é uma peça muito confortável de usar. Já meio que é conhecido que é uma peça de tortura. E durante o filme, os médicos, o professor, o Friedrich, todo mundo fica falando pra Ellen que ela tem que usar o espartilho muito apertado, porque isso ajuda a meio que segurar o sangue dela, enfim, vai ajudar ela a não ter esses surtos de histeria. Mas enfim, fica claro pra gente durante o filme que o espartilho era realmente uma peça de repressão, usada pra segurar a Ellen, pra conter ela. Então, nesse momento que ela tá puta da vida, que ela avisou que ia rolar a merda, o Thomas ignorou, e aí a merda aconteceu, e ele ainda, assinou aquele papel satânico, fez tudo errado, ela pega o espartilho e arranca fora, porque chega de repressão, entendeu? Chega. Agora ela é uma mulher livre. Aí a cena continua, infelizmente. E aí, com a sua voz demoníaca, a Ellen xinga mais o Thomas e fala, ó, meu querido, você não é capaz de... Eu, tão bem quanto o Conde faria. Em vez de ficar bravo, o que o Thomas faz? Vai lá e mostra pra ela que ele é capaz sim. O diabo sorriu naquela noite. É estranho porque é engraçado pensar que depois de ver a Ellen virando lobisomem, revirando os olhos, convulsionando, o que o Thomas sente? Tesão. E essa cena é muito interessante porque mostra os personagens, se abrindo para a escuridão, se soltando da culpa, se entregando pros seus desejos, sabe? E realmente os dois estão sob feitiço do Conde, tanto a Ellen quanto o Thomas, então faz sentido eles estarem, meio possuídos, talvez meio sendo manipulados pelo Conde, mas ao mesmo tempo também querendo abraçar essa parte mais pecaminosa deles. Depois dessa noite de loucura, eles entendem que o vampiro precisa ser detido. Talvez o que rolou aqui tenha passado um pouquinho dos limites de fetiche. Então, eles têm que fazer alguma coisa, senão todo mundo vai enlouquecer. Já a Anne, o seu marido, infelizmente, não tem uma noite tão caliente assim. Ela acorda de madrugada com gritos vindo lá do quarto das suas filhas e tenta acordar o marido, pra ele ir ver o que tá acontecendo. Mas ele continua dormindo. Então ela vai sozinha até lá, abre a porta do quarto e o que ela encontra é um monstro devorando e destruindo as suas filhas crianças. Aí ela grita e cortamos pro dia seguinte, com Friedrich acordando, se deparando com a sua esposa e suas filhas dilaceradas. Ele fica super mal, tem o enterro da família dele e depois dessa tragédia, o grupinho dos personagens principais resolvem se juntar, o casal de mocinhos, o mais novo viúvo, e o médico e o professor, eles se juntam pra bolar um plano pra deter esse vampiro. Só que o Friedrich tá convencido de que a sua família toda foi morta pelos ratos. Eu sou um homem da ciência, foram esses ratos que dilaceraram toda a minha família. Não sei como, mas foram os ratos. Agora, Friedrich, quem comanda os ratos? Quem comanda os ratos? Eu já te perguntei isso tantas vezes, por que você não entende quem comanda os ratos? Então ele finalmente resolve aceitar, que a culpa não é só dos ratos, mas de quem comanda eles. Ele finalmente acredita nessa história de vampiro. E aí o plano do grupo é o seguinte, Vamos destruir o caixão desse vampiro, porque aí, quando ficar dia, ele não vai ter onde se esconder, ele vai queimar e morrer. Porque é, assim que vampiros funcionam. Você deixa ele no sol e ele queima. Só que a Ellen sabe que a única forma real de deter o Conde é se entregando pra ele. Ela sabe que a única forma é ela fazendo esse sacrifício. E o professor maluquinho também sabe disso, porque durante suas pesquisas sobre lendas sobrenaturais e tudo mais, ele descobriu uma profecia sobre o Nosferatu, que dizia o seguinte: a única forma de deter essa criatura e de parar com as mortes que ela traz é se uma jovem, a jovem escolhida, se sacrificar voluntariamente em pró do bem maior. Então, tanto a Ellen quanto o professor sabem o que realmente deve ser feito, mas eles não contam. Por quê? Se o Thomas descobre qual que é a única forma de deter o Conde, ele não vai deixar sua esposa se entregar pro vampiro. Ele não vai deixar isso acontecer. Então, os dois e deixam o grupinho pensar que o plano real é destruir o caixão. Bom, então aí a Ellen vai pra casa, fica sozinha lá, e o resto do grupo vai colocar em ação esse plano de destruir o caixão. Eles imaginam que o caixão tá escondido em algum lugar no cemitério, eu acho, enfim, eu não lembro exatamente onde tá. Mas o Friedrich some. Ele não aparece pra
sabe, completar essa missão. E pra onde ele foi? Ele foi pro cemitério. Só que ele foi atrás de outro caixão. Não do conde, mas da sua esposa. Primeiro ele olha pros caixões que estão as filhas, se despede delas, fica triste que elas se foram. Depois ele abre o caixão da esposa, olha ela lá. E ele, que já tá bem maluquinho porque ele foi mordido por um rato e já foi contaminado pela peste, olha pra esposa lá e fica... Vou cometer um crime. Na cena seguinte, vemos o grupo indo atrás do Friedrich. Eles encontram ele no caixão da esposa. Ela meio que tá pelada e ele tá em cima dela, morto, mostrando que ele abusou do seu cadáver. É uma cena de necrofilia. Eu achei que a pior cena ia ser do cara, né, arrancando o pescoço do outro, gore, sangue. Não, ainda tinha uma cena de necrofilia, né, pra vir e queimar os meus olhos. Mas essa cena não foi à toa, tá, gente? Porque tudo nesse filme é muito bem pensado e bolado. Agora a gente vai voltar lá pra conversa que o Friedrich e o Thomas tiveram sobre as suas esposas. Em que o Friedrich fala que a esposa dele é maravilhosa porque ela dá filhas pra ele. E que ele não consegue se conter, ele não consegue, né, não ficar com as mãos tocando a esposa. O tempo todo que ele fala da Ana é com esse tom de luxúria. Por quê? Pra ele, o único valor que a esposa tem é da procriação. Ela é como se fosse uma máquina de filhos. E aí, quando ela não pode mais procriar, qual que é o valor dessa mulher? Ele surta e viola o seu corpo morto. É horrível, mas está aqui, né, passando um ponto pra gente, mostrando que esse cara só via sua esposa realmente de uma forma mais carnal. Tanto que ele tem coragem de cometer esse crime com a sua própria esposa. E aí ele morre, né, em cima da Ana. É uma cena nojenta, horrorosa. E é isso. Esse é o fim do casal e da família feliz. Bom, depois de presenciar essa cena horrorosa, o resto do grupo fala: a gente tem que continuar a nossa missão, vamos atrás do caixão do conde e queimar essa porra. E eles vão. Só que nisso a Ellen tá sozinha em casa, e aí ela olha pros céus e pede pelo seu bigodudo: eu já te chamei uma vez, eu quero que você apareça de novo, venha, bigodudo, venha. E aí o Nosferatu aparece. Ele chega todo apaixonadinho, fica: tá me querendo? E ela: sim, tô te querendo. E então ela se entrega pra ele voluntariamente. Claro, rolou uma pressão pra ela se entregar pra ele, rolou, mas ela decide que pro bem maior, ela precisa se sacrificar. Por isso que é uma entrega voluntária, entendeu? Porque ela decide que é o que deve ser feito. Foi uma decisão dela. Por mais que ele tenha criado um contexto pra ela decidir isso, no final, ela escolheu. Tanto que ela não contou pra ninguém que ela ia fazer isso. O professor sabia porque ele conhecia a lenda. Mas ninguém falou pra ela: você vai ter que fazer. Ela escolheu fazer. Bom, então a Ellen e o conde finalmente consomem o ato e o diabo sorri pela segunda vez nessa história. Quando Thomas se toca do que tá acontecendo, ele de alguma forma se toca que não adianta só queimar o caixão, que a Ellen vai ter que se sacrificar, ele sai correndo do cemitério e volta pra casa. Só que ele chega tarde demais. Enquanto a Ellen e o conde cometiam atos pecaminosos, o sol nasceu e a luz começou a entrar no quarto. Aí o conde até percebe, né? Meu Deus, tá ficando dia. Só que a Ellen puxa a cabeça dele de volta no seu pescoço e ele volta a chupar o sangue dela. Porque, gente, o sacrifício não era só dar pra um velho. Era também dar o seu corpo inteiro, entendeu? Até o seu sangue. Então, já que ela convence o conde de continuar sugando todo o seu sangue até a última gota, a luz do sol finalmente invade todo o quarto e o conde pega fogo. E não é que ele, tipo, pega fogo, sabe, vira pó. Não, não é assim também. Ele dá uma queimadinha lá e morre. Morre nos braços da nossa heroína. Então ela tá nesse abraço com o conde, o Thomas chega e vê a sua amada dando seu último suspiro antes de partir também. E a última cena que vemos é do conde sem trajes, né? Ele tá completamente pelado e a gente percebe que o seu corpo é basicamente puro osso, parece um cadáver mesmo, todo podre, em cima da jovem e bela Ellen. Então os dois morrem num abraço, como se eles fossem dois amantes. E esse final é bem trágico, é poético e bem gótico também. Assim como todo filme, né? As imagens são escuras, é tudo meio sem saturação, tem muito jogo de luz e sombra. O tempo todo a gente vê a sombra do Nosferatu passando pelos cantos, principalmente na cara da Ellen, né? A gente vê a sombra da mão dele pra mostrar o poder que ele tem sobre ela, ou quando a mão dele voa pela cidade pra mostrar o poder que ele tem sobre a cidade também. A mão dele tá em todo lugar porque o cara controla tudo, menos o final.
né? Quem controlou o final foi a Ellen. É lindo, 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 lindo. Eu entendo que tem muita gente na internet criticando esse filme. Quer dizer, entendo, mas não consigo entender, porque pra mim eu achei bom. Sei lá se as pessoas entenderam todos os significados por trás, ou se entenderam e não gostaram mesmo assim. Eu amei, achei maravilhoso. Pra mim é Crepúsculo pros góticos, tá? Perfeito. Essa review aqui resume bem. O filme de vampiro com mais tesão desde Amanhecer, parte 1. Bom, e o que a gente viu nesse filme? A gente sabe que os vampiros representam a repressão, ou seja, eles são o nosso lado mais obscuro, nosso lado sombrio, aquilo que a gente tenta esconder, os nossos desejos. E nessa época as mulheres não podiam ter desejos, então o Conde Orlok nada mais é que a representação da aceitação dessas vontades. Quando a Ellen se entrega pro vampiro, ela tá entregando também a culpa que existia em cima do desejo sexual feminino. E para isso, a jovem pura e inocente precisa ser sacrificada. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrem-se, se alguém aparecer com um documento satânico pra você assinar, pede 2 sacolinhas de moeda. Tá, gente? Venda suas esposas pelo que elas valem. Porque aí você pega uma pra você, dá uma pra sua esposa, e aí rolou direitos iguais. Feminismo 2025. É essa a conclusão que eu tiro. Tchau.